Olá, gente, tudo bem? Vamos aprender mais um pouco aqui, ser esclarecido e instruído com a verdade e pela verdade do Evangelho. A palavra de Deus vai dizer que, lá em Gálatas capítulo 3, que Cristo se fez maldito por nós, onde ele morreu em morte, tido como morte de maldição. Porque no período em que Jesus estava, quem estava no poder eram os romanos, o Império Romano que dominava. E Jesus ele foi condenado à morte, e ele recebeu uma morte que era do Império Romano, a morte para malfeitores, que era a pena máxima, que era a morte de cruz. Todos os malfeitores, aqueles que eram tidos como maldito, que não merecia estar no meio da sociedade pelos seus atos, ele era morto. Na sentença da morte naquele tempo era a morte de cruz. Era uma morte terrível, dolorosa para o criminoso. E a Bíblia vai dizer que Jesus se fez maldito por nós, por meio da morte que ele recebeu. Nós sabemos que não pela condenação que ele merecia, não pelo crime que ele cometeu. Sabemos que aquela morte teve um valor muito grande que foi operada pelo próprio Deus para a remissão dos pecados de toda a humanidade. Ele precisou morrer. E como ele estava nesse período do Império Romano que dominava sobre os judeus, então ali ele foi condenado à morte e recebeu a sentença da morte, que era a morte de cruz, aonde foi crucificado junto de dois malfeitores. Aqueles dois mereciam. Jesus não. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus que foi substituiu o homem, eu e você. Ele é o sacrifício vicário e substituto, pelo qual o homem recebe o perdão e a remissão dos pecados de Deus através da sua morte. Aí a gente vai aprender essa verdade do Evangelho que nos ensina. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar sobre objeto, rituais, que isso não existe no Evangelho. Tem muita gente hoje adorando a Jesus e nos púlpitos das igrejas colocam uma cruz, não é? Colocam uma cruz nos púlpitos das igrejas. Não, mas essa cruz não tem nenhuma imagem. Essa cruz aqui é uma cruz sem imagem, representando que Jesus não está mais nela. Não, mas a igreja não foi ensinada a botar cruz no meio das congregações, entre as congregações, usar nenhum objeto. Até porque a cruz era um objeto de morte, de maldição. A cruz não tem nada a ver com o Evangelho. O que tem é o sacrifício de Cristo. Quando fala que ele morreu em morte de cruz, olhando para a cruz, está falando da morte de Jesus. Não é o objeto. Não é o objeto. Nada pode nos tirar a visão de Cristo. Não podemos idolatrar nada. Não podemos buscar nada para com Deus além de Cristo. Então logo tem muita gente aí nas igrejas, né, que bota as cruzes, enfeita ela, bota os véus, e tudo isso é paganismo. Isso não é evangelho. O evangelho não é com uma cruz vazia. O evangelho é no Cristo que foi crucificado. Nossa fé, nossa visão tem que ser para Jesus, o autor e consumador da fé, aquele que foi à cruz, ou seja, recebeu a morte tida como morte de maldição. E diz a palavra de Deus que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E na cruz, naquela morte maldita que ele recebeu, ele diz, está consumado. Ou seja, todo o propósito de Deus para oferecer ao homem o perdão foi realizado, foi feito, concluído a partir da morte de Cristo, dentro daquela morte comum de maldição que foi na cruz. Era morte
que era a sentença pior, que era dado pelos romanos. E Jesus morreu nesse contexto. Bem, então o que eu quero dizer para você é que, cuidado com esses objetos que se colocam no meio da congregação, né? Eu já vi igrejas com candelabro, tem igrejas que colocam a Arca da Aliança, ó, coloca lá uma réplica de uma arca para dizer que é a Arca da Aliança. Pasmem, eu ouvi um comercial de um culto aonde dizia para o povo ir para o culto buscar a presença de Deus através da Arca da Aliança. Aonde eles colocaram esse objeto lá, essa réplica, botaram lá no altar da igreja lá deles e disseram que o povo ali ia encontrar a presença de Deus, porque a arca, ela simboliza a presença de Deus. Simbolizava no Velho Testamento. No Novo, não. A presença de Deus está em nós pelo Espírito Santo para aquele que crê em Jesus. Não é através de um objeto. Meu irmão, temos que ter muito cuidado com isso. Existem muitos cultos pagãos, muitos rituais de feitiçaria. As pessoas usando objetos, vivendo rituais que não tem nada a ver com o Evangelho. A Igreja de Cristo nunca foi orientada a se dirigir a nenhum objeto, a nenhum culto místico como se fosse para Deus operar. A Igreja de Cristo nunca foi orientada a viver nenhum ritual para Deus manifestar-se. A Igreja de Cristo é orientada que Cristo está em nós. Eu não preciso invocar a Deus dentro de nenhum ritual, Ele está em mim. A Igreja de Cristo, que é formada de pessoas que se convertem a Ele, é ensinada de que temos que ter o conhecimento que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. É Deus habitando em nós. Então não existe nenhum ritual para buscar a Deus. A igreja nunca foi ensinada a isso. O que a igreja é orientada e advertida é buscar o conhecimento para não se desviar, para não apostatar, para não ser levada por vento de doutrina. A igreja tem que perseverar em buscar o conhecimento para fazer o bom combate da fé com entendimento, conhecendo a palavra. Nós temos que congregar para isso. Nossos momentos de congregações, onde nós cantamos hinos de louvor a Deus, de exaltação a Deus, é para a gente oferecer a nossa gratidão ali, mas não para invocar. Deus está em nós. Não é para dizer que Deus está naquele lugar, que Deus vai se manifestar. Deu para entender? Eu louvo a Deus com a minha vida, pela gratidão no meu interior, de tudo que Ele fez por mim, através de Cristo no Calvário, para me conceder a oportunidade de estar com Ele, ser livre do juízo. Deu para entender? Eu não vou participar de culto para invocar. Eu não vou participar de culto para que Deus opere, para Deus mandar a bênção, para Deus mandar a vitória. Aí eu entro de novo nessa questão que é paganismo, não é evangelho. Eu não vou para um culto onde tem o culto da campanha da vitória. Eu não vou para um culto onde tem a campanha da chave, a campanha da restauração, a campanha da quebra de maldição, a campanha da libertação, a campanha da prosperidade, da unção, do poder, do avivamento. Não, não. A igreja de Cristo não foi ensinada a viver isso. Isso é paganismo, isso é ritual pagão. A igreja de Cristo foi orientada a crer no Cristo e colocar sua fé nele, guardando a palavra dele e tendo a convicção de que ele está em nós e todas as coisas já nos foi concedida pelo Pai através do Filho. Já somos mais que vencedor. Já somos recebedores das bênçãos celestiais. Já temos a proteção e a presença de Deus em nós pelo Espírito Santo. Então cuidado. Cuidado com esses rituais, onde hoje a gente vê os cultos nas igrejas. As pessoas sendo dirigidas a ritual para Deus operar, isso é paganismo. As pessoas vivendo misticismo, através de objeto, através de cultos místicos, campanha disso, da porta. Você acredita que as pessoas estão fazendo culto da porta? Aí bota um umbral de uma porta dentro da igreja lá deles, coloca um umbral e ensina o povo a passar naquela porta. Olha que ritual pagão. E ensina o povo, se você passar por esse umbral, é a porta. Aí você passando por ela, aí a sua vitória vai estar garantida. A porta vai estar aberta de emprego, de saúde, de não sei de quê. Isso é paganismo, gente. Cuidado. Eu estou aqui trazendo ensinamento, esclarecimento, que são sérios, importantes, para você que é prudente analisar,
para que você saia desse engano. Saia desses rituais pagãos. Porque o evangelho não é nada disso. O evangelho é crer em Jesus e confiar nele, entregar tudo a ele e saber que o mais ele fará. Eu tenho só que apresentar a Deus as minhas necessidades, sabendo que ele cuida de mim. Eu tenho só que fazer o que a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu tenho que fazer o que Jesus disse. Não vos inquietei pelo que há de comer e de beber, porque o Deus, o vosso Pai, se cuida dos pássaros, tem cuidado de vocês também. Eu tenho só que confiar na palavra de Cristo. Quando ele diz, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Não é através de um ritual, não é através de uma campanha, não é através de um pacto, não é através de um voto, é através da minha vida em oração. Colocando diante de Deus, na minha oração pessoal, no meu interior, as minhas angústias, necessidade, tristeza, preocupação. Pedindo a Deus providência, misericórdia, o socorro dele. Não é correndo ali, aqui, acolá, vivendo ritual, acreditando que através desse ritual Deus vai operar. Eu tenho que crer que Deus já está na minha vida, ouvindo minha oração, e ele há de operar, não no tempo que eu quero. A Bíblia diz que tudo que pedires ao Pai em oração, ele nos concederá segundo a sua vontade, no seu tempo, não é no tempo da gente. 1 João 5,14. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Nós temos que orar a Deus segundo a vontade dele. As nossas petições, Deus não vai responder segundo as nossas vontades egoístas. Deus vai responder segundo a vontade dele. A Bíblia ensina isso. Quando a Bíblia diz, deleita-te no Senhor e ele considerará o desejo do teu coração, tudo que pedires crendo receberás, em nome de Jesus, mas não é o que você quer. Deus não vai te dar os teus desejos de vaidade. Deus vai te conceder a tua necessidade. O que há de comer, de beber, o que é necessário para a vida aqui. O que Ele quer de mim e de você é que estejamos confiando nele e esperando com paciência no Senhor. Não é na campanha, não é nas 7 voltas, não é nas 7 semanas, não é nas 21 semanas, não é no pacto, não é no voto, não é dentro de igreja. Esperando no Senhor, na palavra dele. Continuando vivendo, sabendo que ele vive e que ele é quem supre as nossas necessidades. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que cumprir minhas obrigações terrenas. Eu tenho que fazer o que vem à minha mão, que eu posso fazer, eu faço. Aquilo que eu não posso, eu entrego a Deus em oração. Eu não vou para a campanha buscar a resposta de Deus para Deus operar. Deu para entender? Então, cuidado com esses cultos pagãos, onde tem rituais, onde o povo está vivendo ritual. Ó, olha, é o povo assoprando, é o povo botando a mão, eita, é o povo passando por porta, é o povo buscando rosa ungida, sal grosso, indo para a fogueira santa, é o povo buscando a chave de Davi, a pedra de Davi, é o povo buscando tanta coisa, é tanto objeto, é tanto culto pagão, é tanto movimento pagão dentro das igrejas que o povo está perdido do Evangelho. O Evangelho não ensina isso. Irmãos, aprenda uma coisa aqui. A nossa fé não pode ser centralizada em nenhum objeto de catalisador da fé. A nossa fé tem que ser centralizada em Jesus e andar submisso, confiando nele. Nós não podemos dirigir nossa fé para nenhum objeto, para nenhuma campanha, para nenhum culto, para nenhum ritual, para nenhum local, para nenhuma instituição, para nenhum recinto. A nossa fé tem que ser em Cristo. Uma fé verdadeira, inteira, com inteireza de coração verdadeira, pela palavra, confiando em Deus. Ainda como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Esperarei com paciência no Senhor. Não importa a situação que eu estou, vou continuar esperando nele na palavra. Não é dentro de igreja fazendo campanha. Eu espero em Deus, crendo na palavra dele, que me garante a presença dele, a proteção dele, os cuidados dele, o agir dele. E na minha vida eu descanso. Eu descanso, meu irmão. Por que te abate, ó minha alma? Ó minha alma? Por que te aflige, te perturbas dentro de mim? Espera, pois, em Deus. E a palavra diz isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Não importa a situação que você está. Continue buscando o conhecimento de Deus. Não é vivendo ritual dentro de igreja. É buscando o conhecimento dele na palavra. É se negando, submetendo-se a ele pela palavra. E se alegrando na esperança. Tendo paciência na tribulação. E o mais o Senhor fará. Persevere em oração. Mas não é uma oração formal. Dentro de um ritual de oração. É a oração pessoal no seu interior. A sua alma tem que ter a necessidade e tem que ter a consciência de estar sempre em diálogo com Deus. É a comunicação pessoal. A oração é isso. É a comunicação pessoal entre você e Deus. Você tem que estar constante ligado em Deus, em oração. Não. Tem muita gente sendo ensinada errado. Tem muita gente que acha que para estar ligado em Deus tem que ir para a igreja. Tem que ir para o culto de oração, tem que ir para a consagração, tem que ir para a campanha, tem que ir para ali. É o local de se ligar a Deus. Estão mistificando, isso é paganismo, viu, irmão? Estão mistificando o local chamado igreja, o recinto, a instituição. Estão mistificando, estão centralizando toda a busca de Deus nesse lugar. Deus está em você, meu irmão. Você é a casa de Deus. Você é o templo e morada onde habita o Espírito de Deus, que é Deus habitando em nós. Jesus não ensinou isso em canto nenhum. Jesus vai dizer que Ele e o Pai vêm para nós e faz em nós morada pelo Espírito Santo. João 14, 23. E essa morada é em nós quando a gente obedece a palavra dele. Então, cuidado com o paganismo. Cuidado com os rituais vãs e pagãos, aonde o diabo ele tem a legalidade para operar quando você não está submisso à doutrina de Cristo e não está se conduzindo por ela. Você logo será conduzido por doutrina de demônios e vai apostatar da fé. Vai perder o alvo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não é olhando para a campanha na igreja, para o trabalho, para os cultos, para o pacto, para o voto, nem para essas coisas que o povo bota, que o povo mostra. Você acredita que tem crente indo para a igreja trazendo objeto, botando em casa para tirar o mal? Paganismo. Falta de entendimento e de conhecimento. Mas aqui você conhece a verdade que liberta, é instruído, orientado, corrigido, repreendido pela verdade que liberta. Eu, evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade do evangelho, nada além da verdade.